Olá, amiguinhos! Hoje estreia o Jornal Gazeta Nacional do Globo Terrestre. Sim, esse nome não faz o menor sentido, mas pelo menos ajuda a dar um engajamento aqui no YouTube. Na hora que alguém pesquisar Jornal Nacional, ou Gazeta, ou Globo, vai cair aonde? Aqui. O que significa mais views. E a única coisa que me interessa são os views. E também não tem como me processarem, já que Gazeta é muito vago, né? Existem várias, e eu separei o jornal de nacional. Então não é o JN do Bonner. E Globo Terrestre é Globo Terrestre, não são as organizações Globo. Coisa de gênio essa ideia, tá? Obrigado. E já que uma das únicas intenções é ter views sem muito esforço, mas com informação de qualidade, eu peço que vocês deem like e compartilhem aquele blá 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 todo do YouTube, beleza? E eu preciso que vocês ajudem esse jornal, o Gazeta Nacional do Globo Terrestre, a bombar na internet. Então, eu também vou estabelecer agora uma metinha com vocês, metinha de like. Dê like e dê views. Eu quero que vocês deem pelo menos 10 likes e pelo menos 20 views para que eu faça a segunda edição do nosso jornal, beleza? Olha como eu sou confiante. Beleza? 10 likes e 20 views. Realmente inspirador esse meu otimismo. Agora chega de pormenores e piadinhas sem graça. É hora de começar para valer o nosso jornal Gazeta Nacional do Globo Terrestre. A gente vai trazer sempre 3 notícias comentadas aqui pela minha pessoa, pela pessoa que vos fala, eu, Guga Noblar, o apresentador desse jornal. Sou jornalista, gosto de comer pizza no final de semana, torço para o São Paulo, minha cor favorita é o verde. E no fim também eu vou fazer sempre comentários curtos sobre a notícia mais bizarra da semana. E a primeira notícia que chega aqui hoje é sobre o Chile. O Chile terá uma nova constituição. E esse jornal claramente não tem posições políticas progressistas. Ou pelo menos, se a gente tiver, a gente não vai expor aqui, beleza? Vamos sempre apresentar apenas os fatos, sem torcer para lado algum. Por isso, farei uma leitura burocrática agora dos acontecimentos lá no Chile, sem demonstrar nenhuma emoção, beleza? Por favor, solta aí na cartela mais informações sobre essa nova Constituição chilena. Cartelinha. Pô, velho, vocês estão querendo me queimar? Acabei de bancar um independente aqui, um imparcialzão. Acabei de seguir o protocolo do jornalismo brasileiro. Banquei o isentão, aí vocês soltam essa cartela aí. Vai, bota a cartela certa. A cartela certa. Chupa, Pinochet! Tá bom, velho. Vocês ganharam, talvez eu tenha gostado um pouquinho aí dessa notícia, mas vamos agora aos fatos. Eleição histórica no Chile. Os chilenos decidiram por meio de um plebiscito que o país terá uma nova constituição. Eles terão a possibilidade de escrever um novo texto do zero, a partir de uma folha de papel em branco. 78% dos eleitores chilenos votaram pela mudança da carta atual e 22 rejeitaram a proposta. A Assembleia Constituinte será formada em um novo pleito em abril de 2021, com paridade de gênero, 50% mulheres e 50% homens. Também haverá cotas especiais para os membros dos povos originários, indígenas. Esse órgão deliberativo redigirá a nova Constituição em um prazo de 9 meses, que poderá ser prorrogado por até mais 3 meses. O texto deve ser aprovado por pelo menos 2/3 dos seus membros e, posteriormente, ratificado por um plebiscito de saída. Se dentro do período estabelecido os participantes não chegarem a um acordo, a atual Constituição, aprovada em 1980, permanecerá em vigor. E esse texto que eu acabei de ler, parte dele conta, tá, com informações da Folha de São Paulo. Então vamos ao meu comentário. O Chile precisa realmente de uma nova Constituição, por quê? Bom, vou tentar elencar aqui três pontinhos. O primeiro é que o Chile largou a ditadura do Pinochet na década de 90 sem trocar de Constituição. Eles permanecem com a mesma Carta Magna da época da ditadura militar, uma Carta Magna que privilegia, sim, a polícia militar, a repressão militar, de tal maneira que nesse um ano aí de convulsão social no Chile, de protestos, de jovens nas ruas, houve muito abuso de autoridade.
foram mais de 400 pessoas que perderam a visão, que ficaram cegas por conta de bala de borracha, mais de 100 casos de relatos de estupro, mais de 300 também de relatos de tortura. Então isso tudo é um exemplo de como essa Constituição, amarrada ainda à época da ditadura militar, acaba dando poderes demais à Polícia Militar chilena. Fora isso, essa Constituição, ela não permite que o Estado provenha aquilo que a gente considera como recursos básicos, né, que é saúde, educação, segurança e uma aposentadoria. É tudo privatizado no Chile. No Chile até a água é privatizada. A aposentadoria do chileno, que eles diziam que ia chegar a valer o último salário que ele teria recebido antes de se aposentar, na verdade não chega nem a metade, às vezes 1/3 do salário mínimo chileno. Então a gente tem hoje uma série de idosos que estão, sim, em estado quase que de miséria lá no Chile, e um monte de jovem vendo, olha, meu pai, minha mãe, tá todo mundo ali, ó, pagando pela água, pagando pela escola, se endividando, chega depois na hora de se aposentar e não recebe o que prometeram. Então tá todo mundo percebendo que esse neoliberalismo exagerado acabou levando o povo chileno a uma condição de vida que eles não estão vendo como legal, não está sendo adequado ao que eles querem. Tem muita gente ali se endividando, perdendo dinheiro, então eles foram para o pau, eles foram para o conflito e na base da marra ali, da guerra, da briga, né, da luta, eles conseguiram agora essa mudança. Eles fizeram esse plebiscito, um plebiscito histórico que teve o apoio de 78% do povo chileno, quase 80%. Todo mundo quer mudar a Carta Magna chilena, ninguém mais quer deixar essa carta com a cara do Pinochet. Então, a política, ela percebeu que está sem legitimidade, eles perderam a moral que eles tinham com o povo, e como é que eles fazem para conseguir ser ouvidos de novo? Uma nova Carta Magna, junto com o povo, junto com um grupo ali que represente mulheres, homens, índios, que representem todos de uma maneira mais ou menos parecida, para que se crie uma carta, uma nova Constituição que seja aceita pelo povo chileno. É uma maneira de você fazer com que as próximas decisões políticas passem a ser aceitas pelo povo, já que a carta vai ter sido, a nova Constituição vai ter passado por um plebiscito popular. Então é uma maneira de você, de alguma maneira, criar essa legitimidade, né, essa ligação de novo entre a política e o povo chileno. Mais uma notícia que bombou na semana. Ricardo Barros, líder do Bolsonaro, anunciou que apresentará um decreto para criar uma nova Constituinte. O líder do governo na Câmara afirmou que não falou com o presidente sobre o assunto, mas disse que tem sentido o apoio dos eleitores. Joga aí na cartela as palavras do deputado que se diz inspirado pelo Chile, né, para criar essa nova Constituinte. Solta aí, por favor. Nossa Constituição, a Constituição Cidadã, o presidente Sarney já dizia isso quando a sancionou, que ela tornaria o país ingovernável. E o dia chegou. Temos um sistema ingovernável. Estamos há 6 anos com déficit fiscal primário, ou seja, gastamos menos do que arrecadamos, disse o vice-líder. Ele também falou: eu defendo uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Acho que devemos fazer um plebiscito como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque nossa carta só tem direitos. É preciso que o cidadão tenha deveres com a nação, disse o Ricardo Barros. E mais uma aí dele, solta aí na cartela. Eu fui claro, eu disse, eu pessoalmente defendo, então não consultei o governo e não falei em nome do governo, portanto ninguém do governo me abordou. Mais uma vez disse aí o Ricardo Barros, né? Bom, vamos ao meu comentário. Primeiro que eu tenho cara de otário, Ricardo Barros. Você acha que eu vou acreditar que o Bolsonaro não sabe que você está fazendo isso, que você está propondo isso, que o Bolsonaro não autorizou, que o Bolsonaro não deu sinal verde para isso? É óbvio que esse balão de ensaio que vocês estão soltando, né, para medir aí se a população é a favor ou não de uma nova Constituinte, é óbvio que isso está sendo movido com apoio, com aval, com sinal verde do Bolsonaro. Você não faria nada que pudesse contrariar o seu chefão. A gente sabe disso. A gente sabe que você não desagradaria o Bolsonaro. E é muito fácil desagradar o Bolsonaro, né? Então,
primeira bobagem que a gente pode dizer de toda essa falácia do Ricardo Barros é essa, a de que ele está fazendo sem o Bolsonaro saber. É óbvio que ele sabe, e é claro que é um assinte a gente falar em uma nova constituinte num Brasil, num país que trocou já de Constituição recentemente, em 1988, não faz muito tempo, depois de uma ditadura, exatamente criamos aquela Constituição que é chamada de Constituição Cidadã, porque ela tem sim esse papel que não tem a Constituição chilena, de salvaguardar aqueles direitos mínimos para a população, né? De direito à saúde gratuita, escola gratuita, segurança, a sua água. Então, até moradia, se a gente for realmente ao pé da letra, ao que diz a Constituição, né? Até moradia assegurada pela nossa Carta Magna, uma Constituição cidadã que não te dá apenas deveres, mas te dá direitos. E o que o Ricardo Barros fala? Ele quer deveres, ele prioriza essa questão dos deveres, né? E quais são os direitos que eles querem tolher, então? O que eles querem mudar nessa Carta Magna? E validar esse poder para pessoas tão autoritárias como é esse grupo do Bolsonaro? O Bolsonaro é uma pessoa que já tentou, que já ensaiou mandar o exército para o STF. Ele se reuniu com ministros e conversou sobre mandar o exército para o Supremo. Isso aconteceu, ninguém negou isso para valer. Isso foi muito bem noticiado pela revista Piauí. E a gente sabe que é fato. A gente sabe que o Bolsonaro é uma pessoa autoritária que, se pudesse, governaria sozinho, mas ele não pode, ele não tem essa força. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, falou que era só uma questão de tempo, ou vocês já esqueceram. O Eduardo Bolsonaro ameaçou a democracia e falou claramente, não é mais uma questão de quando, de se vai acontecer, mas só uma questão de quando vai acontecer. Então, se dependesse dessa turba, a gente sim teria, quem sabe, uma nova Constituição atropelando os outros poderes, dando mais poder ainda para o Bolsonaro, que é uma pessoa autoritária. E a gente tem agora o vice-líder, um dos líderes do governo na Câmara, propondo uma nova Constituição. Então, galera, fica de olho. Isso não vai prosseguir. Os outros poderes não vão deixar, não vão permitir. A sociedade não pode ser conivente com isso. Bolsonaro, não use Ricardo Barros de bucha de canhão. Assuma o que você quer. E Ricardo Barros, não seja um bucha de canhão do Bolsonaro. Senão as críticas vão sobrar mais para você. E olha, para aqueles que acham que ditadura foi revolução e que o Ustra era herói, vocês são fantoche desse tipo de discurso, desse discurso da extrema-direita. E não sejam fantoche, mais uma vez, colocando a nossa democracia em risco e apoiando uma nova Constituição. Não precisamos disso. E aí, peguei pesado, Léo? Pô, nem peguei pesado, cara. Nem falei da parte lá que o Bolsonaro queria dobrar o número de ministros do STF. O Bolsonaro queria dobrar, estava na campanha dele, o número de ministros do STF para quê? Para aparelhar lá, para indicar os novos ministros e mandar no STF, assim como ele faz hoje, né, com a Procuradoria-Geral da República, tenta fazer com a PF, a ABIN está na mão dele. E eu também não falei daquela parte do Tarso Genro, né? O PT pensou em fazer uma nova Constituinte na época do Lula, 2006, o Tarso Genro, que era ministro do Lula, ministro da Justiça, o bicho pegou, irmão. O Brasil caiu em cima deles, ninguém deixou, todo mundo falou que era o Lula querendo fazer uma nova Constituição com a cara da esquerda, o pau comeu, não liberaram, agora vem o Ricardo Barros com essa palhaçada. Mas é isso, velho. Ricardo Barros não vai vingar não, velho. Vamos pra próxima, E por último, mas não menos importante, Léo, não dá não, velho, pra ler TP com óculos. Que ideia tola foi essa? Depois a gente faz esse merchan, vamos lá. Por último, mas não menos importante, o Bolsonaro anti-vacina. O gênio do presídio, ele soltou a seguinte pérola. Olha essa. Aí, ó, palavras do presídio, hein? Agora, pelo que tudo indica, né? Todo mundo diz que a vacina que menos demorou foram 4 anos. Eu não sei por que correr em cima dessa. Eu dou minha opinião pessoal do Bolsonaro. Não é mais barato ou mais fácil investir na cura do que na vacina? Não, presida. Claro que não, presida. Essa pergunta eu acho que até uma criança de 5 anos poderia te responder. Qualquer médico que ouvir uma indagação dessa também vai ficar assustado. O que a gente precisa nesse momento é da vacina. A gente já viu que aquela imunização de rebanho é lenda. Inclusive, essa semana saiu uma pesquisa nova mostrando que a gente só tem anticorpos para a Covid por 3 meses depois de pegar a doença. Isso em casos de sintomas graves.
Quando o sintoma é leve, a pessoa fica com anticorpo por menos tempo ainda. Ou seja, não existe aquela imunização de rebanho que o senhor presidente tanto defendeu e tanto cascateou aí para a sociedade. A cloroquina que você usou como remédio preventivo, né? Você fez essa campanha toda dizendo que era um remédio preventivo e que poderia ser usado contra a Covid, também não é mais usada no mundo inteiro. Todos os ministérios da saúde, né? Todas as Anvisas dos seus países, eles tiraram, eles baniram a cloroquina como tratamento para a Covid, porque tem efeitos colaterais e não tem ganho, não tem nada de realmente benéfico para quem esteja contaminado pelo novo coronavírus. Então a gente tem agora um momento onde uma vacina que está quase pronta, que é a chinesa, inclusive sendo pesquisada em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, ela está aí no jogo. Na corrida entre as vacinas, ela é que está mais próxima de ficar pronta. E você tem feito campanha contra. Tem se colocado agora contra um anti-vacina, tendo a cara de pau de usar a ciência como argumento. A ciência que você sempre negou. A ciência que dizia para não adotar a cloroquina. A ciência que tratou essa doença como uma pandemia muito séria desde o início. Enquanto você chamou e chama ainda de gripe, chamava de gripezinha. Essa ciência que você sempre negou, você atacou a OMS, atacou os dirigentes da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Agora você usa a ciência para querer dizer que a vacina ela ainda não está pronta, que ela ainda não é confiável, para desacreditar a vacina, na verdade porque a vacina é chinesa. Na verdade porque a vacina desagrada parte da sua plateia, parte dos seus eleitores, que são fanáticos olavistas, que veem essa vacina como algo feito pelos comunistas chineses. Eles vivem ainda naquele tempo da Guerra Fria, a cabeça deles. E para agradar essa turma e para desagradar também ao João Dória, que é o governador de São Paulo, seu grande adversário político, e que é um dos que vai ganhar politicamente em cima da vacina, já que está sendo desenvolvida em São Paulo, você agora está se colocando contra um anti-vacina. Isso tudo em troca de quê? De voto. Isso tudo porque você é um candidato à reeleição desde abril de 2019, desde abril do ano passado. Você ganhou a eleição, Bolsonaro, falando que ia acabar com a reeleição. E 4 meses depois se lançou candidato à reeleição. Você agora, para conseguir voto, para angariar voto, para retirar voto do seu concorrente e para agradar um bando de fanáticos que te segue, está querendo sabotar a vacina. Está querendo levar mais brasileiros à morte. Já são 158 mil mortos, graças à sua política insana também, muito por tua culpa, Bolsonaro. E agora você se coloca como um anti-vacina. Mais gente vai morrer para quê? Para você ganhar voto, para você ser eleito, para você atrapalhar os planos do Dória, para você agradar os olavistas? Isso não é papel de presidente. Isso é papel de um psicopata. Vamos agora para a última de vez. Aquela que eu não vou me aprofundar muito, é a notícia bizarra, aquela notícia mais esquisita que a gente precisa dar uma pincelada. Então vamos para ela. A notícia bizarra da semana. O Tribunal Superior Eleitoral usou as redes sociais na quinta-feira da semana passada para anunciar o jornalista Alexandre Garcia como embaixador do movimento #EuVotoSemFake. É isso mesmo, galera. O que disse, é isso mesmo que vocês ouviram. Alexandre Garcia fazendo propaganda para o TSE para combater as fake news. Agora, o que disse o jornalista aderir ao #EuVotoSemFake da Justiça Eleitoral e minha primeira mensagem é: não deixe que decidam por você. Vote. Seu voto é o de desempate para o prefeito e o decisivo para eleger o seu mandatário no Legislativo. No voto, todos somos iguais. Valemos um, escreveu o jornalista. Bom, vamos agora ao meu comentário. Sabe o que ia ser legal, galera? Sabe o que ia ser maneiro mesmo? Ver o Alexandre Garcia pegando, expondo uma dessas mentiras que ele mesmo tem comentado e espalhado, né? Ia ser interessante ver ele pegar um comentário dele próprio, onde afirma, sei lá, que os mortos por Covid estariam vivos se tivessem passado por tratamento preventivo com cloroquina. Ele já fez esse tipo de comentário. O que a ciência, né, já cansou de mostrar que não passa de uma fake news. O Alexandre Garcia, né, ele virou, vamos ser honestos,
eu vou ser durão aqui, mas é a verdade, ele virou um porta-voz do negacionismo. O jornalista do Bolsonaro, né, que é um presidente que coleciona mentiras em 2 anos de desgoverno, que eu não posso nem chamar isso de governo, de desgoverno. E junto com o Bolsonaro, o Alexandre Garcia ele tem ajudado a propagar esse tipo de desinformação aí que tem levado a esse caos da pandemia. Ele foi sim um dos que ficou fazendo propagandinha, foi garoto propaganda também da cloroquina, o Alexandre Garcia, e tem sempre se aliado às narrativas da extrema-direita, aquelas narrativas que agradam mais ao bolsonarismo. Não dá para chamar esse governo de governo, né? Por isso que eu fiz essa piada com desgoverno. E a verdade, vamos ser justos, é que até o Pinóquio tem mais credibilidade para fazer propaganda sobre fake news do que o Alexandre Garcia. Nesse momento, Alexandre Garcia, não dá para você. Eu até desconfio, às vezes, que o Carluxo tomou a tua conta, Alexandre. Não é possível que é você tweetando aquele monte de groselha, aquele monte de desinformação. Então, Alexandre Garcia, eu acho que chegou a hora. Se aposenta enquanto há tempo. Porque daqui pra frente, você só tá queimando o teu filme aí do lado do bolsonarista. Bom, galera, é isso aí. Agora eu me despeço. Tentei fazer umas piadas aqui nesse programinha, muito sem graça. Tentei também dar umas porradas, fiz umas críticas, nem tantas assim. Não consegui também dar o nó na gravata hoje, mas semana que vem tem mais um jornal da Gazeta Nacional do Globo Terrestre. Claro, a gente vai mudar esse nome tá horroroso. Sugiram nomes aqui, compartilhem e até a semana que vem com as 3 notícias mais bombásticas da semana e aquela mais bizarra. Valeu? É nóis!